Saudações Alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React, mais uma coletiva do professor Abel Ferreira, mais uma partida, derrota no Maracanã para o Flamengo, 3-2, roubado, gritaria dos caras fez efeito, mas claro que descontando o mau jeito que uma derrota como essa causa, tentando esfriar a cabeça um pouquinho, eu acho que nós temos motivos para manter ela erguida, cabeça erguida, por tudo que aconteceu. Mas a gente está aqui mais para ver o que o Abel vai falar, a nossa opinião, a nossa visão da partida. A gente vai passando para vocês durante a semana. Hoje à noite tem live, hoje às 20 horas tem live aqui no nosso canal, tá? Então aí sim a gente vai falar com mais... Vamos ficar mais soltinho para falar sobre o que aconteceu ontem no Maracanã. Vamos ver o que o Abel falou que é mais importante. Vai, professor. Sua direita, Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. Muita reclamação do Palmeiras, né? Sobretudo em decisões ali da primeira etapa. Palmeiras enxerga que isso influenciou diretamente no resultado, na construção desse placar de 3-2, ou é possível tentar desconectar um pouquinho a reclamação para também analisar a atuação do Palmeiras e se defensivamente foi uma tarde infeliz do Palmeiras aqui no Maracanã? Obrigado, Abel. Eu não percebi muito bem a tua pergunta, pode ser mais específico? Se o Palmeiras entende, apesar de toda a reclamação, sobretudo nos lances do primeiro tempo, se dá para desconectar a reclamação para olhar para a atuação também, ou se entende que a reclamação da arbitragem influenciou diretamente no placar de hoje? As duas coisas andam em paralelo, amigo. Você não precisa desconectar. Isso daí a gente até comentou ontem no pós-jogo. Dá para você fazer as duas coisas em paralelo, né? A não ser que o cérebro seja limitadinho, né? Você só consiga ver uma razão em tudo. A maioria das coisas que acontecem no futebol são uma confluência de fatores. São coisas que caminham em paralelo, são coisas que não se excluem. Que pergunta, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o Abel fala. Tomara que ele esteja bem mal-humorado e responda à altura. Do árbitro especificamente, não vou falar nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Parece que isso já veio premeditado, né? Não sei se por orientação do Barros, da Leila, ou se veio da cabeça dele, mas ele já veio decidido a não falar em arbitragem, pelo jeito que ele já responde essa primeira logo de cara. Em relação ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo desde o início. Do outro lado, uma equipa com excelentes jogadores, muito bem treinada, mas primeira vez que com a nossa baliza acabam por fazer golo. Nós tivemos 10 minutos, 4 ou 5 cantos seguidos. Mais um penalti que devia ter sido marcado. Mas enfim, não conseguimos, faremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo na segunda parte, apesar, como tu disseste bem, tivemos aqui e ali uma situação ou outra em termos de eficácia de passe que nos saiu prejudicado, e neste tipo de jogos contra equipas com jogadores que não precisam de muitas oportunidades para fazer golo, foram altamente eficazes. Uma equipa que fez, não sei, metade dos remates que nós fizemos, mas acabou por vencer o jogo. Estou muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo, e dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória. Aí que tá. Quando o cara fala em erros defensivos pode se interpretar de várias formas. A defesa está mal armada ou houve erros pontuais, individuais? Me parece claro que é a segunda alternativa.
Me parece que o esquema defensivo do Palmeiras estava bem armado. Nós não sofremos gols em ataques construídos pelo Flamengo. Os gols que nós sofremos foram por erros em passes ali na saída de bola, que o Flamengo rouba a bola com relativos méritos, arbitragem à parte. E a gente tem que parar para tentar analisar se a cabeça dos jogadores estava boa. Aliás, a gente não tem nem como conseguir fazer isso, né? Eu acho que tem que fazer isso a própria comissão técnica. Os jogadores conseguem lidar com a pressão? A cabeça deles estava boa ou sentem esse tipo de partida? Nós não sabemos, né? Alguém pode falar assim, Aníbal Moreno falhou contra o Corinthians, falhou ontem. Mas só teve esses 2 jogos grandes na carreira dele pelo Palmeiras. Ele não teve outros jogos grandes que ele foi muito bem. Então, botar um carimbo na testa do jogador de jogador que treme em jogo grande, a mesma coisa aconteceu com o Luan, né? O Luan entrega quando precisa. Pô, ele jogou 200 jogos importantes. Ele teve problemas ali em 2 ou 3 e ficou estigmatizado por isso. Será que é justo fazer a mesma coisa com o Aníbal Moreno? Vamos pensar um pouco sobre isso. Agora, pode ser que seja um problema de postura da defesa, mal postada. Será que foi isso? Eu acho que não. Mas, enfim. Abel, tudo bem? Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Me desculpe insistindo no assunto da arbitragem, mas também trazendo o contexto dessa semana em que a gente teve muitas declarações, reclamações, manifestações em frente à CBF partindo do Flamengo em relação à arbitragem. Hoje 3 ou 4 abençoados foram lá na CBF e botaram uma faixa feita com spray, né? Aí vão levar isso como algo relevante. Não deveria nem ser trazido para a coletiva isso. Você já falou dos lances que a gente viu que o Palmeiras pode ter sido prejudicado, mas você acha que o clima construído em torno desse jogo ao longo da semana prejudicou a atuação da arbitragem hoje? Não vou falar. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso. Vocês nunca viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo. E o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. É pôr a equipa a jogar, vir aqui à casa do nosso adversário, jogar olho no olho, não deixar o adversário jogar, criar oportunidades como criamos, ter lances. Podíamos ter feito, em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer golo, é um penalti, claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir, em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final ele desligou o microfone, mas enfim, desligou o microfone. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Isso aí de desligar o microfone eu não sabia, tá? Então quer dizer que ele foi falar besteira para o jogador do Palmeiras com o microfone desligado. Wilton Pereira Sampaio, hein? Acho que isso é legal da imprensa apurar. E também perfeita a postura do Abel com relação à imprensa. Tô de saco cheio de servir de escada para vocês. Vocês ficam promovendo essas polêmicas entre treinador e arbitragem, não vou falar mais nada. Porque no final estoura sempre em cima do treinador, que acaba expulso, que acaba sendo
taxado disso, daquilo, e chamado de um monte de nomes. Então, não vou mais falar. Vocês façam o trabalho de vocês, olhem as imagens. As imagens são tão claras que nem precisa, né, espernear. É só olhar. E é muito diferente das imagens do jogo contra o São Paulo, que cabe discussão. Essas de ontem não cabe discussão. Não cabe. O empurrão nas costas do Gustavo Gomes é nítido. Claro, o Gustavo Gomes estava inteiro na jogada. Jogada do segundo gol, o pênalti, dá para discutir a falta do Pedro no Fux? Eu acho que dá para discutir. Cabe discussão. O que não cabe discussão? A falta do Danilo e do Vitor Roque na origem da jogada, que o Caio Max fez questão de ignorar, mesmo tendo ali toda a tecnologia a seu favor. O Wilton lavou as mãos. Lance a favor do Palmeiras? Não, vou marcar, vou deixar para o Caio Max. O Caio Max, eu também não vou marcar. Lance a favor do Flamengo? Cal! Na hora. Então, tá claro, né? Então, agora, vamos ver se a imprensa vai fazer o mesmo papel que fez em lances discutíveis no jogo contra o São Paulo. Você vai fazer agora. Você vai falar que foi o maior erro da história do VAR. Você vai falar que o campeonato está manchado. Quero ver se vão falar. Então, vamos anotar todo mundo que falou o que falou há 2 semanas atrás para ver se vão repetir agora. Abel, Felipe Camargo, 105 FM. Queria que você projetasse o jogo desse meio de semana, né? Você tem agora um início de decisão para buscar uma vaga novamente com o Palmeiras a uma decisão de Libertadores da América. Como chega o teu Palmeiras para você, para esse confronto? É um jogo que você vai ter, além das condições normais de um enfrentamento difícil, a altitude, né? Que vai ser também, acaba sendo sempre um ingrediente a se destacar. Entendo a tua pergunta, mas acabou o jogo há meia dúzia de minutos. Vamos prepará-lo a partir de agora. Não pensei ainda nesse jogo. Os objetivos dessa competição já os traçamos. Entendo a tua pergunta, mas não estou preparado para responder com profundidade. Boa noite, Abel. João Vitor, do Jornalismo Verde. Abel, você fez algumas alterações no time que vinha jogando. Trocou o Maurício pelo Veiga, trocou o Bruno Fux pelo Murilo. E qual foi o que você pensou nisso? E se puder responder outra, qual a lição que o Palmeiras pode levar para os próximos jogos e para o restante da temporada com esse jogo do Flamengo? Muito orgulhoso por jogar aqui em casa do Flamengo. Acho que foi a primeira vez que eu vim aqui e que jogámos olhos nos olhos, na minha opinião, criando muita dificuldade ao nosso adversário desde o primeiro segundo. Mas a eficácia também conta, é verdade, a eficácia. O nosso adversário na primeira parte, às vezes que conseguiu ir, a primeira que fez golo, isso é fundamental. Mérito daquilo que é também a qualidade individual e coletiva do nosso adversário. Tiveram um penalti e fizeram um golo. Depois entramos no jogo outra vez, 2-1. A seguir, quando estamos a propor o jogo, há determinados passos que nós não podemos falhar em função daquilo que é a qualidade do nosso adversário. Tivemos tempo e espaço para poder encontrar uma solução mais ao lado, mas o futebol é feito de erros. Eu sou o primeiro que erro e estou aqui mais do que tudo para dizer que sinto um orgulho muito grande daquilo que a minha equipa fez, independentemente do resultado ter sido negativo. Sinceramente, pessoalmente, daquilo que foi a nossa preparação para este jogo em casa deste adversário, estou extremamente orgulhoso. Naquilo que nós controlamos, fizemos o que tinha que ser feito. Há outros fatores que nós não controlamos e temos que seguir em frente. Última pergunta. Eu achei ok a visão do Abel, concordo com ela. Foi mais ou menos isso que a gente falou no nosso pós-jogo, aqui no nosso canal, ontem à noite. Palmeiras jogou bem, Palmeiras não se intimidou, Palmeiras jogou de igual para igual, Palmeiras jogou como se estivesse no Allianz Parque. Aliás, se olhar os números do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o desempenho fora de casa e dentro de casa é muito parecido. Ou seja, o Palmeiras não sente o fator campo. O time do Palmeiras já chegou numa maturidade que parece não sentir o fator campo. Tem uma pequena diferença ali, mas normal.
até pela postura do adversário, que se sente mais confortável jogando em casa. Então, cabeça erguida, não tem motivo para, sabe, abalar a confiança no trabalho que vem sendo feito. O time está jogando muito bem, tem tudo para continuar avançando na Libertadores, chegar à final da Libertadores, passar pela LDU e duelar com o Flamengo ponto a ponto, que, aliás, é o que a gente esperava desde o início do campeonato. Como que vai ser esse campeonato? Vai ser ponto a ponto com o Flamengo. Tá aí, falta 10 rodadas e vai ser ponto a ponto. Rodada a rodada. Eles tropeçam aqui, a gente tropeça ali, quem tropeçar menos vai ganhar. E nós estamos com uma vantagenzinha, né? A gente tem um tropeço de vantagem em relação a eles. Se tudo for igualzinho, a gente é campeão. Então, eles têm que contar com um tropeço nosso. A gente só depende da nossa. Então, vamos em frente. Volta, professor. Abel, só mais uma rapidinho, até para o entendimento da formação inicial hoje, a entrada do Fux na vaga do Murilo, né? Qual que era a ideia de colocar hoje o Fux ao lado do Gustavo Gomes, que vinha de uma boa sequência, né, dos jogos mais recentes também. Você falou um pouquinho sobre a eficácia do Flamengo no jogo de hoje, até pela qualidade que tem, mas o quanto essa eficácia também hoje ela está relacionada com erros defensivos do Palmeiras, né? Os 3 gols, o Palmeiras entende que poderia ter tentado ter feito algo diferente, que erros defensivos hoje foram fundamentais para a construção da vitória e do placar do Flamengo? Do passe, acho que é acima de tudo o passe, o penalti. É verdade que o Bruno pode evitar aquela situação, mas temos que ver antes o que é que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão. Naquilo, se fosse no basquete, era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado, e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, indiscutível. Mas volto a dizer, o árbitro que manda, o árbitro que decide. Portanto, aí eu não, olhando diretamente, há antecedentes que fazem com que o meu jogador se tenha que levantar do chão, não estava numa posição no aro, e depois sim, é verdade, toca, é penalti, não vou pôr em questão isso. A seguir há um erro de passe, claro, mas isso faz parte dos erros. Mas como te disse, acho que por tudo aquilo que fizemos, o Bruno, estavas a falar do Bruno, sim, o Murilo vinha com uma sequência de jogos absurda já, 6 ou 7 jogos seguidos. Este era um jogo que eu entendi em função daquilo que eram as características do Bruno, que nos podia dar muito mais bola, porque o Murilo é um jogador muito mais de imposição, muito mais físico, e ele vinha de um momento muito bom também, o Bruno Fux. Portanto, eu confio em todos os nossos jogadores, não tem problema nenhum em escolher quem quer que seja para meter a jogar, mas como te disse, acho que entramos muito bem no jogo, merecíamos logo no início ter tido um penalti a nosso favor, poderíamos ter falhado, como ninguém sabe o que é que acontece, mas enfim, acho que saímos daqui, eu como equipa, como treinador, saio daqui triste pelo resultado, orgulhoso daquilo que foi o comportamento da minha equipa de primeiro ao último segundo, lutar para ganhar. Em relação ao resto, já vos disse, o Brasil é um país especial, com um futebol muito especial, e o Flamengo é uma excelente equipa, com um excelente treinador, e não precisa de outras coisas, não precisa. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com quem quer que seja aqui no Brasil. Está bem? Muito bem. Quando ele fala, ele já vem usando essa expressão em algumas entrevistas, né? O Brasil é um país especial. Ele está falando, tem coisa que só acontece aqui. Tem coisas que só no Brasil mesmo, né? Que é normal, que é assim mesmo. E eu não sei se cabe para esta situação. Porque o juiz ser ruim, o juiz ser tendencioso, ser covarde. Eu acho que a principal característica do Wilton Pereira Sampaio é a covardia dele. Como ele é covarde. Que ele tem algo com o Palmeiras, me parece claro. Assim como o Leandro Voaden tinha, felizmente já aposentado.
como parece o Wagner Hillway ter também. O Wilton Pereira Sampaio claramente tem problemas com o Palmeiras. É só ver a estatística, né? Nada explica o Palmeiras ter uma sequência de 8 jogos sem vitória, especificamente com um juiz. Palmeiras que tem 70% de aproveitamento de pontos na temporada, com o Wilton Pereira Sampaio tem 20% nos últimos jogos. Se pegar os últimos 8 jogos, foram 2 pontos. 2 empates e 6 derrotas. 2 pontos e 24, faz a conta. Meu, não dá nem 10% de pontos, sendo que o normal do Palmeiras é 70%. É claro, é óbvio que tem alguma coisa errada aí. Então, tem coisas que só acontecem no Brasil. E aí ele fala assim, o Brasil é um país especial. Ele já está aprendendo a usar as palavras de forma a não ser metralhado, a não ser crucificado. Mas percebe-se nitidamente que ele está muito contrariado pela forma como aconteceu, mas ao mesmo tempo está orgulhoso. Olha, a nossa parte, o que cabe a nós fazer, o que a gente tem controle de fazer, nós fizemos bem. Não de forma perfeita, porque cometemos erros. E ele admitiu esses erros. Os repórteres meio que fizeram ali um esforço para ele expor o Bruno Fux, ele protegeu o Bruno Fux. O Aníbal, coincidentemente não, de forma curiosa, não foi citado. Preferiram falar muito mais do Bruno Fux do que do Aníbal Moreno, que para mim cometeu um erro muito mais grave. Mas, de qualquer forma, tentaram fazer o Abel expor atletas, ele já vacinado, né, esperto, saiu fora, não caiu nessa, e um monte de casquinha de banana, realmente várias cascas de banana, mais uma vez, mas ele saiu bem de todas, numa entrevista curta, durou só 10 minutos, e com isso a gente conclui, então, a cobertura da partida. A gente vai falar ainda do jogo, é claro, na nossa live hoje à noite, tá? Então convido vocês a participarem a partir das 20 horas aqui no nosso canal, para quem puder acompanhar ao vivo. Quem não puder acompanhar ao vivo, depois tem a gravação também, que fica aqui no nosso canal aqui do YouTube. Inscrevam-se no nosso canal, deixem o like. Ontem a gente estava de cabeça quente ali no pós-jogo, mas hoje já está tudo bem, tudo certo. Começamos a semana e vamos em frente, que quarta-feira tem... Quinta, né? Quinta-feira tem Libertadores. LDU e Palmeiras, 21h30. Jogo em Quito. A gente transmite aqui dos nossos estúdios. Anderson Correia narra, eu comento e a gente, claro, conta com vocês. Muito obrigado a todos, ótima semana. Um grande abraço e saudações alviverdes.